uma visão transcendental da energia feminina no atual ciclo de Aquário. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre os conteúdos desse tema, para ver se a gente tem alguns insights aqui sobre o que está acontecendo, sobre a energia que nós estamos vivenciando no planeta nesse momento, né? Já de início, vamos compartilhar aqui essa questão da energia feminina, da energia masculina, essas polaridades que nós vivenciamos dentro de nós, até encontrarmos, fazermos uma sintonia mais fina com o nosso espírito e nos tornarmos mais neutros, né? E nos tornarmos consciências andrógenas, nem masculina nem feminina. Porque a consciência espiritual ela não é masculina e feminina. Isso tem a ver com a própria fisiologia do corpo humano, com a própria anatomia, a estrutura do sistema nervoso central, a neurofisiologia, a forma como as glândulas funcionam. Então eu quero testemunhar já de início com vocês uma situação pela qual eu vivi, para vocês entenderem melhor como se dá isso, né? A nossa estrutura ela é formada para captar e vivenciar essas duas polaridades, masculina e feminina. Vamos tentar compreender um pouco, meio que superficial, não vou me aprofundar muito. Mas nós temos os dois hemisférios cerebrais, que um é masculino e o outro é feminino. O esquerdo é masculino e o direito é feminino. E essas polaridades elas se interrelacionam na parte física com aquilo que nós chamamos de corpo caloso, a nível do sistema nervoso central. Então existe um corpo caloso que faz a interligação desses dois hemisférios. Na prática, o cérebro físico feminino do lado direito, ele controla o lado esquerdo do corpo. Os órgãos do lado esquerdo, a nossa parte esquerda é controlada pelo lado direito do cérebro físico. E vice-versa, o lado esquerdo controla os órgãos do lado direito, a parte direita do nosso corpo. Esses dois hemisférios eles se interrelacionam, né? Isso tem a ver com a base também do Yin Yang, né? Dessa energia que é trabalhada principalmente no taoísmo. Mas eu vou falar aqui de uma prática para vocês perceberem. Não é porque um ser, uma consciência está dentro de um corpo externamente masculino, né? Porque o espírito, quando ele vem para a Terra, quando ele se anuncia, quando ele se apresenta dentro da experiência humana, ele pode tomar uma forma externa masculina ou feminina. E daí existe um projeto na Terra de desenvolvimento da natureza humana que vai alternando essas polaridades, masculina e feminina, aquilo que é chamado de roda de Sansara, por exemplo, no budismo. Isso é muito bem organizado, estruturado por entidades superiores para nós irmos experimentando essas polaridades, inclusive dentro dos ciclos polares do próprio planeta. Nós temos os nossos ciclos pessoais, mas o planeta também tem os seus ciclos dentro do sistema solar. Porque isso também tem a ver com a relação sistêmica dentro dessa conexão com a nossa estrela mais próxima, né? Do planeta com a estrela mais próxima. Mas na prática, para vocês terem uma ideia, vou citar aqui um caso que aconteceu comigo, para vocês verem como isso não é fechado, né? Nós não somos homens ou não somos mulheres. Certa vez eu fui um desses grandes encontros ecumênicos e lá eu fui com um grupo que tinha alguns alunos meus de meditação, de instruções e de práticas de meditação. E uma dessas pessoas era uma mulher e nós fomos fazer um curso a respeito dos florais de golfinhos. Então a gente estava estudando ali, até com a Laís Cristina, que é a fundadora dos florais dos golfinhos. Os florais muito especiais que trazem conexões com estrelas, com sistemas planetários, estelares, que foram canalizados através de golfinhos e baleias. E naquele momento lá, no início do curso, nós fazíamos um teste para ver como é que estava a nossa polaridade, como é que estava o nosso Yin Yang, né? Como é que estava a nossa energia. Eu no corpo masculino e a minha aluna no corpo feminino. E nós fizemos um teste um do lado do outro. Naquele momento eu estava aproximadamente com 60% de energia feminina, que é uma energia, tem várias características, né? Essa energia feminina é uma energia de atenção interna, de intuição, né?
A energia feminina trabalha os aspectos informais, né? Vamos já colocar essas características aqui para a gente começar a ver, a perceber a diferença entre a energia feminina e a energia masculina. Naquele momento lá, quando nós fizemos o teste, eu estava aproximadamente com 60% da energia feminina predominando a minha experiência naquele momento do início do curso. E ela, que estava no corpo feminino, estava com mais de 60% de energia masculina. Então veja, ela no corpo masculino e a energia sutil que estava predominando nela, o hemisfério cerebral que estava dominando era o masculino. E eu no corpo masculino, a energia que estava dominando naquele momento do teste era a energia feminina. Então nós ficamos alternando essas energias durante o dia. Isso tem a ver também com a própria respiração. Se você fizer teste, você vai ver que tem uma narina sua que domina um determinado momento do dia. 2, 3 horas depois você faz o teste novo, já é outra narina que está dominando. Então são os hemisférios que vão balanceando. Nós, a nível espiritual, não somos homens nem mulheres. Essa energia masculina e feminina fica. E também a parte hormonal, isso é muito visível. Hoje está muito mais visível isso, né? Às vezes nós olhamos um ser humano aqui na Terra e predominantemente, às vezes, ela está no corpo masculino, mas a energia é muito feminina. Até os comportamentos, os gestos, a forma de falar, predomina a energia feminina. E vice-versa, às vezes tem uma mulher que tem mais energia masculina. Então isso não tem a ver só com os corpos externos, isso é uma inter-relação entre o ser interno e o ser externo. E nós vamos ajustando isso durante as várias materializações que nós vamos tendo aqui no planeta Terra, não é? Mas nesse momento agora, isso tem sido anunciado, que nós estamos começando a vivenciar a experiência daquilo que é chamado de energia de aquário, que é uma energia regente, é uma energia que predomina a energia. Isso não tem a ver com esse ou aquele ser humano, mas na realidade é uma relação da Terra com o planeta Urano, já que Urano é quem rege esse ciclo de aquário, né? Nas regências astrológicas grandes, né? De ciclos planetários, aproximadamente 2.150 anos, segundo falam aqueles que observam mais essas relações, levando em consideração o nosso tempo terrestre. Então, a cada 2.150 anos vem um ciclo, né? Um planeta passa a dominar, seja a energia masculina ou feminina. Nesse momento, essa energia feminina está começando a preponderar, não é que ela vai dominar totalmente. Como a gente tem falado, nós nos relacionamos constantemente com energias masculinas e femininas. Para em um determinado momento, quanto mais você amadurece, mais você reflete essas duas energias. Procura fazer uma síntese. Quando você estiver pronto, num processo de iluminação espiritual, quando a energia fora da Terra, a energia estelar, começar a descer em você, você estiver mais aberto para as energias do Sol, e aí você começa a sintetizar essas energias e no momento mais elevado você neutraliza espiritualmente, então você passa a usufruir melhor dessas energias, tanto masculina como feminina. Mas o que isso tem a ver? Como é que a gente, vamos falar aqui de alguns toques e alguns detalhes, como é que a gente consegue perceber isso nesse momento atual, né, no movimento aí que a gente está vendo aqui fora na vida. Então, primeiro, a energia masculina ela é uma energia ligada ao formalismo, às coisas formais, lineares, uma ciência mais exata, né? Por exemplo, se identifica mais com o nosso tempo linear aqui do lado de fora, os calendários que nós usamos, né? Usamos calendário, tem vários calendários ativos no planeta Terra, então o calendário Aymara, o calendário gregoriano, o calendário chinês, vários calendários que a nossa mente masculina se identifica. Isso tem a ver com a relação também do planeta Terra com o Sol e com a Lua, né? Esse dormir e acordar, essa relação gira isso que nós chamamos de dia, essas 24 horas nós dividimos. Hoje, com a malha sutil do planeta esgarçando, nós começamos a tomar consciência de que o tempo não é tão fechado assim, porque a própria energia feminina está entrando e o tempo da energia feminina é outro, né? A energia masculina se relaciona com o tempo aqui fora, a energia feminina se relaciona com o tempo dentro. E olha que interessante, não por um acaso, sistemas de cura chamados de Reiki estão se potencializando no planeta Terra. Por quê? Porque o Reiki ele lhe chama para o tempo interno. O tempo interno ele não é fechado, ele não tem limites.
Você transita de forma temporal, passado e futuro. O Reiki, ele oferece mantras para os seus mestres de Reiki ativar esses mantras e abrirem portais para andar na linha temporal de quem está sendo atendido, das necessidades que possam acontecer no entorno daquele mestre de Reiki. Né? São vários sistemas de Reiki hoje disponíveis para a humanidade. Então, esse tempo interno, que é feminino, né? Então nós temos uma energia feminina que nós podemos desenvolver e descobrir como usar esse tempo interno, como acessar relações através da intuição, através de abertura de portais internos, com usufruto de mantras e de anjos e de mestres e de seres que a gente vai encontrando na vida interna, para trabalhar esses aspectos misteriosos e profundos que estão cada vez mais acessíveis para a humanidade. Então, nós temos um tempo fechado, que é o tempo masculino, e temos um tempo aberto, que é o tempo feminino. E isso vai se interrelacionando. Vai tornando a vida bem interessante aqui nesse planeta, nesse momento agora. Nós estamos, então, ativando especialmente a realidade de quinta dimensão para o planeta como um todo. Está ficando cada vez mais acessível. Isso acontece a nível de alma. Né? Algumas palavras-chave têm a ver com a energia de aquário, essa energia feminina que está começando a dominar. 3 palavras principais: a questão da liberdade, a questão essa liberdade tem a ver com não ficar preso a limites, não é? Então, a era da liberdade, a era de você não se sentir preso às coisas, de você ser atraído para fazer as coisas sem se fechar nas pessoas, sem se prender às pessoas, sem se prender ao mundo como um todo. Você fica mais disponível para soltar as coisas, para vivenciar as coisas de forma mais livre. Isso tem a ver com a era de aquário. Né? Nós estamos sendo chamados para isso, nós estamos ficando cada vez mais leves. Né? E essa leveza vai fazendo com que a gente solte como humanidade como um todo, principalmente aqueles que estão no caminho da sua alma, no caminho da sua espiritualidade de forma inteligente. Aqueles que se identificaram muito com a matéria, com os objetos, com os fenômenos materiais, acreditando que esses fenômenos existem por si, né? que isso não é uma ilusão, né? Porque tudo isso é ilusório. Aqueles que estão na linha de aquário já estão no caminho de dissolver essa ilusão, de soltar isso, de conviver com isso, de aceitar isso, mas de uma forma muito leve, desapegada, né? Já ao contrário, que aqueles que têm muita identificação com as posses materiais vão desenvolver um peso sobre o próprio corpo, né? E não por um acaso, mais da metade da população da Terra está com sobrepeso. As pessoas estão muito identificadas consigo mesmo, com as coisas materiais, com a dinâmica da vida aqui, e esqueceram de se aprofundar e de devolver isso para Deus, de devolver tudo isso que está aqui, né? De passar pelo aquilo que nós chamamos de entrega. Entrega nas mãos de Deus verdadeiramente, e quando você acordar e voltar para cá, convive com isso de forma mais equilibrada, sem querer ter posse nessas coisas. Usufruindo, você usufrui, mas não tem posse sobre esses objetos. Não é? E então isso gera também, essa energia de aquário feminina, ela gera também aquilo que nós chamamos que é uma lei espiritual, que é incerteza. Né? A incerteza, na realidade, é uma energia feminina, diferente da certeza, da crença. O sistema de crença ele é masculino, o sistema de fé é feminino. Então nós estamos sendo chamados cada vez mais para vivermos uma vida de que as coisas não são totalmente certas, né? Que mesmo aqueles que têm predestinações, mesmo aqueles que têm visões futuras, devem deixar isso em aberto. Né? Cada vez mais nós estamos começando a perceber isso. As coisas precisam ficar em aberto. Você tem que chegar nos lugares, nos espaços, renovar a sua vida, ressignificar tudo e todos ali naquele ambiente onde você está. Quando você entra num espaço qualquer, você entrega e fica incerto com relação ao que você está observando. Você usufrui daquela parte que já está certa na sua mente esquerda, já está estabelecida, instalada, a mente já instalou as coisas que... O branco é branco, o homem é homem, o carro é um carro,
Você já instalou uma série desde que você nasceu, você instalou uma série de memórias que servem, mas o outro lado precisa se correlacionar. E esse outro lado diz assim, mas também não é só isso, né? O carro também não é só um carro, deixa eu olhar melhor. Deixa eu renovar o carro dentro de mim. Agora eu estou vendo o carro. Você vai começar a ter outras visões que misteriosamente a vida vai trazer, insights. Isso tem a ver com a ativação das glândulas superiores, viu? Que vão trazendo umas novas leituras, interpretações sobre o que você vai vendo. As pessoas, os familiares começam a tomar outro sentido. Tudo na vida, os números, as coisas começam. A vida como um todo se renova dentro de você. Isso é um treinamento. A energia de aquário vai chamar você para essa energia da incerteza, né? Do desapego, da liberdade. E também existem outros padrões que a gente vê claramente quando entra a energia de aquário. Por exemplo, o avanço das tecnologias. Isso está diretamente relacionado com a energia de aquário e Urano traz isso para nós. Então nós vamos evoluir muito. O que nós evoluímos nesses últimos 20 anos, 30 anos, a internet especialmente, essa rede mundial de computadores que interligou a humanidade, ela vai evoluir. E isso também tem ajudado muito a trabalhar aspectos importantes da energia de aquário, com relação à questão da onisciência e onipresença, que eu já vou entrar nesses raios cósmicos, que são raios cósmicos, são energias fora da Terra que estão entrando cada vez mais no planeta, achando seu espaço, e alguns seres estão trabalhando isso até com relação ao novo código genético que está aí, né? O GNA é um novo código genético que dá esse potencial para você trabalhar a onisciência e a onipresença. O que tem a ver isso com as instruções, por exemplo? As instruções estão ficando, as instruções espirituais, as instruções que nos orientam, que nos orientavam dentro de sistemas religiosos, dentro de templos, igrejas, tudo. Isso está saindo, isso está vindo para o loco da onisciência e onipresença, ou seja, está hoje acessível em todos os lugares, principalmente através desses nossos mini computadores, microcomputadores, né, que são os smartphones. Então você leva um smartphone para o meio da mata, você conecta lá um satélite e você tem acesso a vídeos, as informações, instruções, você tem um mundo ali à sua disposição, em caráter simbólico de onisciência e onipresença. Isso é onisciência e onipresença tomando conta do planeta, né? Você com o seu smartphone lá no meio da mata, você sabe o que está acontecendo numa estrela. Se você entrar num site que visualiza um astrônomo observando uma estrela tal, você está acessando aquilo, o Sol, o Júpiter, qualquer. Então essa energia de aquário também, ela traz isso. Essas energias cósmicas, elas vão entrar internamente, você precisa desenvolver isso internamente, não é? Externamente, se você tiver uma vida só externa, você vai ficar muito limitado. Você vai escutar sobre isso, mas não vai vivenciar isso. Você vai ter o tutorial, mas não vai conseguir montar o jogo, né? Você não vai conseguir montar o jogo. Então é preciso que você preste bem atenção nisso, né? Quem não consegue desenvolver isso ainda, fica um pouco mais atento, porque o momento é esse. Nós vamos desenvolver isso cada vez mais. Então essa energia de aquário também está levando para o autodidatismo, que quer dizer o quê? Um número maior de pessoas vai ficar muito bem instruída, informada, sem precisar, por exemplo, se fechar, cumprir currículos dentro de uma escola, dentro de um sistema filosófico, religioso, porque tudo está disponível e está muito mais fácil. Nunca a humanidade compartilhou tanto como agora. Essa humanidade, né? Porque várias humanidades já passaram pelo planeta Terra, cumpriram ciclos de evolução e estão em outros pontos do cosmos. Essa humanidade, especificamente, nesse momento, está no momento de compartilhamento, de divisão do que foi construído até agora, de percepção coletiva, né? de construção, inclusive, de uma mente unidirecionada. Enquanto até agora nós vivemos um para lá e o outro para cá, tudo muito, e ainda a maioria ainda não se resolveu com relação a isso, aqueles que estão ganhando força a nível de luz estão criando um pensamento unidirecionado. Isso vai preponderar em breve, fora do tempo da Terra, né? Então, nós vamos cada vez mais gostar do projeto da humanidade, nós vamos amar, nós vamos nos encantar com o projeto que vem de cima, da divindade, para essa terra, para essa humanidade. E nesse propósito a gente vai unificar o nosso pensamento. Não é que todo mundo vai pensar igual, mas é que nós vamos pensar na mesma direção, às vezes de forma diferente, mas na mesma direção.
né? Então isso está previsto, né? Isso tá no roteiro da humanidade, né? Agora, nesse momento agora, nós precisamos ficar atento a alguns sinais que já são claros da energia de Aquário. Por exemplo, essa geração nova que está chegando, de 20 anos para cá, cada vez mais eles vão ficar desinteressados por aquilo que prende esses seres, essas consciências que estão dentro de corpos humanos, nos ambientes limitados. Eles não vão gostar de ficar muito limitados. Então, carro próprio, por exemplo, né? Nós vemos uma geração que está cada vez mais desinteressada em ter carro próprio. Eles preferem ter um transporte usual. Pega um táxi ali, aluga um carro acolá, né? Não fica muito preso a um carro, anda de bicicleta aqui, no outro dia tem um carro, ou então se tem um carro passa pouco tempo, se desfaz, vai. Então eles querem ficar mais livres, mais soltos, se interessam por tecnologias novas que vão chegando, que vão gerando desapego neles. Então isso é característica dessa geração. Casas próprias, feitas de cimento, com ferro, com tijolo. Eles preferem casas modulares que podem desmontar e montar aqui, tirar ali. Preferem lugar, não ficar fixo, muito preso. A família terrena também, eles vão cada vez mais se desidentificar, vão se identificar cada vez mais com a família humana, de um modo geral. Então são bem características da energia de Aquário, essa energia feminina, essa energia que trabalha nosso hemisfério direito, nos impulsionando para aspectos evolutivos superiores, de muita evolução nós vamos ter. Comparado, se daqui a 50 anos ou 100 anos, quando nós compararmos, olharmos para esse momento que nós estamos vivendo agora, nós vamos ver quanto nós vamos estar, quanto nós fomos lentos nesse tempo agora. E é muito fácil ver isso. Eu lembro na minha infância, quando alguém falava que no futuro, falavam isso, sabe, que no futuro nós teríamos aparelhos pequenos que iríamos transmitir imagens, iríamos conectar qualquer pessoa no planeta. Tudo isso era ficção, há pouco tempo atrás, há bem pouco tempo atrás. E hoje, eu dou aula em colégio público, eu fiz uma pesquisa essa semana agora no colégio público. Eu entrei em sala de 8º ano, 9º ano, 7º ano de ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental, turma com 15, 20 alunos, 2 ou 3 não tinham smartphone, os outros todos tinham. Escola pública. Então hoje todo mundo tem o seu aparelhinho, todo mundo está conectado, todo mundo está pesquisando, estudando, inclusive até desafiando os professores, porque enquanto o professor chega às vezes dando uma aula limitada com o seu próprio conhecimento, mesmo pesquisando na internet, às vezes ele está ali, enquanto ele está ali, as informações já mudaram, já se atualizaram, já se expandiram, e ele diz, professor, não é assim não, agora é assim. Aí você diz, olha, vou já pesquisar, porque tem que ser. Não é? As coisas estão evoluindo constantemente, nós temos que estar abertos a isso. Então, essa energia feminina, ela não é própria da mulher. Isso, quem diz eu sou mulher, está falando do aspecto egóico. É o ego que se manifesta, se apresenta como mulher. O ego se apresenta como homem. Vocês estão olhando para mim agora nesse vídeo e veem, o Horácio é um homem. Eu não sou Horácio e não sou um homem, né? Isso é a ponta do iceberg. Então, espiritualmente, nós somos, por exemplo, os nossos nomes a nível superior são mantras. Nós recebemos esses mantras, quando o espírito desce, ele apresenta o mantra para nós. É a nossa forma de ser reconhecido no mundo superior. Cada um de nós pode ter acesso a isso. Desenvolva uma relação amorosa com você mesmo, com a sua alma. Veja se isso já está liberado para você. Se não tiver, é porque você ainda precisa experimentar algumas coisas aqui fora, nesse mundo, nesse planeta, né? Muitas pessoas às vezes querem receber mantras, querem saber como é o seu nome em outras dimensões, mas a própria alma delas diz assim, não, amadureça um pouco, vivencie mais aí, experimente mais as coisas por aí. Quando você estiver pronto, no momento certo, você vai receber um sonho, você vai começar a transitar por esses mundos mais sutis. Nós vamos cada vez mais nos correlacionar com esses outros processos. Isso está em aberto, sim, viu? Esse mundo, nós estamos cada vez mais expandindo a nossa consciência no universo, porque o próprio universo, nossos astrônomos já detectaram isso, o próprio universo está em franca expansão. E nós vamos nos expandir numa velocidade que nós não tínhamos, que nós não experimentamos até aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa falar. Bom, então é isso. Então as instruções para os tempos de hoje estão acessíveis de forma mais aberta, né? De forma bem mais aberta, bem mais
mais acessível e cada vez mais nós vamos ver o número de supergênios no mundo está aumentando, pessoas com vários dons, várias habilidades está aumentando, nós observamos isso, né? E habilidades físicas corporais, recordes e recordes nos esportes, por exemplo, eu que sou educador físico, trabalho com os esportes, jovens com habilidades incríveis que nós não víamos há 15, 20 anos atrás, nós temos registros aí nos vídeos, coisas fantásticas estão acontecendo. Então a humanidade está dando passos em todas as áreas, passos grandes. Tá? E não fiquemos iludidos com pequenas questões laterais entre países ou pessoas que estão ali fechando karmas entre eles, né? Que são karmas densos, manifestações densas entre eles, mas na realidade o planeta vai prosseguir, né? Aqueles seres que precisam dar continuidade, ajudar a consciência do próprio planeta. O planeta ele tem a própria consciência que necessita de integrantes do reino humano para fazer essa inter-relação entre os reinos, né? Os reinos superiores, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral. Nós estamos aqui para inter-relacionar isso, fazemos essa parte consciente dessa inter-relação e o planeta vai prosseguir. Especialmente ligado àquilo que nós chamamos de Confederação Intergaláctica. Novas leis vão descer, a Confederação Intergaláctica vai vivenciar, vai estar mais viva dentro do planeta, nós vamos estar interconectados com os sistemas de vida muito mais limpos e puros, mais seguros também. Então esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.